O que é IA? A inteligência artificial, ou IA, é uma tecnologia que permite que computadores e máquinas simulem a inteligência humana e as capacidades de resolução de problemas, por si só ou combinada com outras tecnologias, por exemplo, sensores, geolocalização, robótica. A IA pode realizar tarefas que de outra forma exigiriam inteligência ou intervenção humana. Assistentes digitais, orientação por GPS, veículos autónomos e ferramentas generativas de IA, como o ChatGPT da OpenAI, são apenas alguns exemplos de IA nas notícias diárias e em nossa vida diária. Como um campo da ciência da computação, a inteligência artificial abrange, e é frequentemente mencionada junto com o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo. Estas disciplinas envolvem o desenvolvimento de algoritmos de IA, modelados a partir dos processos de tomada de decisão do cérebro humano, que podem aprender com os dados disponíveis e fazer classificações ou previsões cada vez mais precisas ao longo do tempo. A inteligência artificial passou por muitos ciclos de entusiasmo, mas mesmo para os céticos, o lançamento do ChatGPT parece marcar um ponto de viragem. A última vez que a IA generativa teve um impacto tão grande, os avanços foram na visão computacional, mas agora o salto em frente está no processamento de linguagem natural, PNL. Hoje, a IA generativa pode aprender e sintetizar não apenas a linguagem humana, mas também outros tipos de dados, incluindo imagens, vídeos, códigos de software e até estruturas moleculares. As aplicações para a IA crescem a cada dia, mas à medida que aumenta o entusiasmo em torno da utilização de ferramentas de IA nos negócios, as conversas sobre a ética da IA e a IA responsável tornam-se extremamente importantes. Tipos de inteligência artificial: IA fraca versus IA forte. A IA fraca, também conhecida como IA estreita ou inteligência artificial estreita, ANI, é uma IA treinada e focada para executar tarefas específicas. A IA fraca impulsiona a maior parte da IA que nos rodeia hoje. Estreito pode ser um descritor mais adequado para este tipo de IA, pois é tudo menos fraco. Permite alguns aplicativos muito robustos, como Siri da Apple, Alexa da Amazon, IBM Watson XTM e veículos autónomos. A IA forte é composta de inteligência artificial geral, AGI, e superinteligência artificial, ASI. A GI, ou IA geral, é uma forma teórica de IA em que uma máquina teria uma inteligência igual à dos humanos, seria autoconsciente e com uma consciência que teria a capacidade de resolver problemas, aprender e planejar o futuro. A ASI, também conhecida como superinteligência, superaria a inteligência e a capacidade do cérebro humano. Embora a IA forte ainda seja inteiramente teórica, sem exemplos práticos em uso hoje, isso não significa que os pesquisadores de IA não estejam também explorando o seu desenvolvimento. Enquanto isso, os melhores exemplos de ASI podem vir da ficção científica, como o HAL, o assistente de computador sobre-humano e Deshonesto em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Deep Learning versus Machine Learning. Machine Learning and Deep Learning are subdisciplines of AI, and Deep Learning is a subdiscipline of Machine Learning. Both Machine Learning and Deep Learning algorithms use neural networks to learn from huge amounts of data. These neural networks are programmatic structures modeled after the decision-making processes of the human brain. They consist of layers of interconnected nodes that extract features from the data and make predictions about what the data represents. Machine learning and deep learning differ in the types of neural networks they use, and the amount of human intervention involved. Classic machine learning algorithms use neural networks with an input layer, one or two hidden layers, and an output layer. Typically, these algorithms are limited to supervised learning. Data needs to be structured or labeled by human experts to enable the algorithm to extract features from data. Deep learning algorithms use deep neural networks composed of an input layer, 3 or more, but usually hundreds of hidden layers, and an output layout. These multiple layers enable unsupervised learning. They automate extraction of features from large, unlabeled and unstructured datasets. Because it doesn't require human intervention, deep learning essentially enables machine learning at scale. A ascensão dos modelos generativos. A IA generativa refere-se a modelos de aprendizagem profunda que podem pegar dados brutos, digamos, toda a Wikipédia ou as obras coletadas de Rembrandt, e aprender a gerar resultados estatisticamente prováveis quando solicitado. Em alto nível, os modelos generativos codificam uma representação simplificada de seus dados de treinamento e extraem deles para criar um novo trabalho que é semelhante, mas não idêntico, aos dados originais. Modelos generativos têm sido usados há anos em estatística para analisar dados numéricos. A ascensão da aprendizagem profunda, no entanto, tornou possível estendê-la a imagens, fala e outros tipos de dados complexos. Entre a primeira classe de modelos de IA a alcançar esse feito
input cruzado estavam os autoencoders variacionais, ou VAIs, introduzidos em 2013. Os VAIs foram os primeiros modelos de aprendizagem profunda a serem amplamente utilizados para gerar imagens e fala realistas. Os VAIs abriram as comportas para a modelagem generativa profunda, tornando os modelos mais fáceis de escalar, disse Akash Srivastava, especialista em IA generativa do MIT IBM Watson AI Lab. Muito do que hoje consideramos IA generativa começou aqui. Os primeiros exemplos de modelos, incluindo GPT-3, BERT ou DALL-E 2, mostraram o que é possível. No futuro, os modelos serão treinados em um amplo conjunto de dados não rotulados que podem ser usados para diferentes tarefas, com ajuste mínimo. Os sistemas que executam tarefas específicas num único domínio estão a dar lugar a sistemas amplos de IA que aprendem de forma mais geral e trabalham em vários domínios e problemas. Os modelos básicos, treinados em grandes conjuntos de dados não rotulados e ajustados para uma variedade de aplicações, estão impulsionando essa mudança. Quanto ao futuro da IA, quando se trata de IA generativa, prevê-se que os modelos básicos acelerarão drasticamente a adoção da IA nas empresas. A redução dos requisitos de rotulagem tornará muito mais fácil para as empresas mergulharem, e a automação altamente precisa e eficiente orientada pela IA que permitem significará que muito mais empresas serão capazes de implementar a IA numa gama mais ampla de situações de missão crítica. Para a IBM, a esperança é que o poder computacional dos modelos básicos possa eventualmente ser levado a todas as empresas em um ambiente de nuvem híbrida sem atritos. Aplicações de inteligência artificial. Existem inúmeras aplicações reais para sistemas de IA hoje. Abaixo estão alguns dos casos de uso mais comuns. Reconhecimento de fala, também conhecido como reconhecimento automático de fala, ASR. Reconhecimento de fala por computador ou fala para texto. O reconhecimento de fala usa PNL para processar a fala humana em um formato escrito. Muitos dispositivos móveis incorporam reconhecimento de fala em seus sistemas para realizar pesquisas por voz, Siri, por exemplo, ou fornecem mais acessibilidade para mensagens de texto em inglês ou em muitos idiomas amplamente utilizados. Atendimento ao cliente. Agentes virtuais online e chatbots estão substituindo os agentes humanos ao longo da jornada do cliente. Eles respondem a perguntas frequentes, FAQ, sobre tópicos como frete, ou fornecem aconselhamento personalizado, venda cruzada de produtos ou sugestões de tamanhos para usuários, mudando a maneira como pensamos sobre o envolvimento do cliente em sites e plataformas de mídia social. Os exemplos incluem bots de mensagens em sites de comércio eletrónico com agentes virtuais, aplicativos de mensagens, como Slack e Facebook Messenger, e tarefas geralmente realizadas por assistentes virtuais e assistentes de voz. Visão computacional. Esta tecnologia de IA permite que computadores e sistemas obtenham informações significativas a partir de imagens digitais, vídeos e outros dados visuais e, com base nesses dados, possam agir. Esta capacidade de fornecer recomendações o distingue das tarefas de reconhecimento de imagens. Alimentada por redes neurais convolucionais, a visão computacional tem aplicações em marcação de fotos em mídias sociais, imagens radiológicas na área da saúde e carros autónomos na indústria automotiva. Cadeia de mantimentos. A robótica adaptativa atua nas informações dos dispositivos da Internet das Coisas, IoT, e nos dados estruturados e não estruturados para tomar decisões autónomas. As ferramentas de PNL podem compreender a fala humana e reagir ao que lhes é dito. A análise preditiva é aplicada à capacidade de resposta à demanda, otimização de estoque e rede, manutenção preventiva e fabricação digital. Algoritmos de pesquisa e reconhecimento de padrões, que não são mais apenas preditivos, mas hierárquicos, analisam dados em tempo real, ajudando as cadeias de suprimentos a reagir à inteligência aumentada gerada por máquina, ao mesmo tempo que fornecem visibilidade e transparência instantâneas. Previsão do tempo. Os modelos meteorológicos em que as emissoras se baseiam para fazer previsões precisas consistem em algoritmos complexos executados em supercomputadores. As técnicas de aprendizado de máquina aprimoram esses modelos, tornando-os mais aplicáveis e precisos. Detecção de anomalia. Os modelos de IA podem vasculhar grandes quantidades de dados e descobrir pontos de dados atípicos em um conjunto de dados. Essas anomalias podem aumentar a conscientização sobre equipamentos defeituosos, erros humanos ou violações de segurança.